Gatilho emocional. Como identificar e lidar com ele? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Dora Barros e vamos falar sobre esse assunto, mas antes eu gostaria de fazer um pedido muito especial, que você se inscreva no meu canal, se for novo por aqui, se não for, deixa um like, deixa um comentário, me diga a respeito de gatilho emocional e eu vou falar sobre esse assunto porque quem nunca passou por uma situação meio que constrangedora, né? Às vezes um gatilho dispara na gente e a gente não sabe o que é. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, gatilhos emocionais são uma resposta mental a uma situação ou estímulo, né? Que remete a alguma coisa já vivida no passado, algo que aconteceu no passado. Então, quem nunca passou por uma situação de constrangimento ali por causa de um gatilho mental, né? Então, nós vamos ver que identificar um gatilho mental ou emocional é muito importante, porque muitas pessoas nem sabem o que é e acaba, às vezes, por culpar alguém, agredir alguém, ou se esconder, ou se recusar, ou acusar alguém, ou ter medo de sair, de ter medo de reagir, ou reagir de forma agressiva com alguém, achando que aquela pessoa ali está lhe agredindo e porque tem alguma coisa contra a própria pessoa. Na verdade, isso aí é um gatilho emocional. Então, nós vamos ver que os gatilhos emocionais, eles estão relacionados a algo que aconteceu no passado e que deixou traumas ou marcas, né? Então, nós vamos observar que identificar esses gatilhos e antes que eles causem um impacto negativo na nossa vida, é preciso aí o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para poder me proteger ou saber lidar com algumas situações relacionadas a um gatilho mental, né? Então, para isso, eu preciso me questionar de alguma forma, por que eu repentinamente me deu um sentimento de tristeza, um sentimento de inquietação, de irritabilidade. O que foi que aconteceu antes disso, ou anterior a isso, que me causou aquele problema, aquela situação ali, eu fiquei irritada. Às vezes, um gatilho emocional é uma música, é uma palavra, às vezes até uma brincadeira que um amigo ou um colega faz sem intenção porque os gatilhos, eles são diferentes, cada um tem o seu. E o que é um gatilho emocional para mim pode não ser para você. Então, pode ser uma música, pode ser um perfume, né? Pode ser uma palavra, pode ser uma comida, um lugar, né? Uma pessoa. Você pode até olhar para uma pessoa e aquela pessoa fez parte do seu passado, ou ela lhe machucou, ou ela lhe disse algo que lhe deixou uma marca ali, uma cicatriz emocional. Então, conhecer-se, ter o autoconhecimento é extremamente importante, porque quando a gente se conhece, a gente tem o autoconhecimento, a gente sabe fazer esses questionamentos, como eu estava e como eu estou. Como eu estava antes, o que foi, por onde eu andei, o que foi que eu escutei, com quem eu estive, por que repentinamente eu fiquei triste, me deu esse sentimento de tristeza, esse sentimento de irritabilidade, eu fiquei irritada, eu fiquei inquieta, o que foi que aconteceu? Então, é necessário que eu me faça algumas perguntas, exatamente porque eu preciso saber o que houve, o que foi que despertou em mim aquele sentimento. Então, é muito importante que eu faça essas perguntas, como o que foi que aconteceu
para mudar, que mudou o meu humor, por exemplo? É uma pergunta, né? Você tem que se questionar, se auto-questionar. O que foi que aconteceu? Porque eu não estava desse jeito, eu não estava sentindo essas coisas e agora sim eu estou passando por esse... De repente, o que aconteceu, com quem eu conversei. Então, isso vai ajudar porque é uma forma de você identificar o seu gatilho mental. Então, você pode perguntar, por que estou me sentindo assim? Né? Você pode perguntar, por que eu estou me sentindo assim? O que foi que aconteceu que mudou repentinamente o meu humor? Eu não estava dessa forma, né? Assim você conseguirá entender o que desencadeou aquele sentimento, né? E aquela emoção, porque a emoção você não pode controlar. Ela vem, algo dispara, alguma coisa acontece, dispara o gatilho de algo que você viveu no passado, ou uma marca, ou um trauma, que pode ser uma coisa muito grave, você pode ter passado por situações que merece atenção, né? Então, o que eu quero, na verdade, dizer aqui, que identificar, né, o gatilho, identificar e lidar com ele, não exclui a busca pelo tratamento, não exclui. É muito importante que você se autoconheça para aprender a lidar. Então, lidar com um gatilho emocional, uma das maneiras mais adequada, uma das primeiras, eu diria que seja nomear o seu gatilho emocional. Quando você se autoconhece, você consegue descobrir e perceber o que foi que lhe causou aquela mudança de atitude, aquela mudança de humor, aquela mudança de comportamento. Então você dá nome para isso. O que foi que aconteceu? Eu passei por isso, aconteceu algo aqui na ponta. Eu tive um dia assim, estava bem até tal hora, de repente eu tive uma reunião, de repente eu me encontrei com alguém, fulano disse isso, foi naquela hora que me trouxe, que eu comecei a me sentir diferente, me sentir mal. Então dá nome a isso aí. O que foi isso aí? Foi a palavra, foi o cheiro, foi o perfume, né? Foi uma violência, foi alguma agressão, algum tratamento, alguma forma, alguma coisa que alguém lhe disse, né? Ou lhe fez, né? Então, assim você saberá reagir em certas situações. Saber dar nome a esse gatilho é muito importante, né? Dar nome, o que foi que aconteceu. Eu quero contar aqui uma experiência que aconteceu comigo, né? Eu acho que a história da gente é a melhor que tem, é o maior exemplo para você contar, para você poder ajudar alguém. Tudo bem que tem momentos que não vale a pena contar a sua experiência, porque dependendo da situação que a outra pessoa se encontre, não adianta você ficar contando a sua experiência, porque também não vai ajudar muito. Mas eu quero aqui trazer uma experiência que era um gatilho, né? Hoje, graças a Deus, eu já consegui tratar disso, cuidar, e hoje eu já lido com isso com muita naturalidade, mas eu precisei fazer terapia, eu precisei fazer consultas mais de ano com a minha psicóloga, eu precisei fazer terapia, e com o tempo, eu tive que aceitar. Primeiro eu tive que aceitar, depois eu tive que dar nome àquela situação e fui lidando com aqueles momentos, eu fiquei menos vulnerável. Então, toda vez que acontecia algo comigo, era um gatilho que disparava. Então, o que aconteceu? Em 2016, eu me separei. Eu era casada, eu fui casada por 37 anos, eu tenho 3 filhas, todas 3 são casadas, eu tenho 3 netos, e depois de todo esse período, todo esse tempo, eu e meu esposo nos separamos, né? Hoje ele vive
Ele vive a vida dele, somos queridos, muito amigos, tratamos, nos respeitamos, mas isso demorou um pouco para eu aceitar. Por quê? Porque eu entendia que o casamento era eterno. Eu entendia que a minha vida tinha que ser do lado do meu ex-marido na época, né? Que eu era casada, então eu queria que eu aprendi, na verdade, as pessoas dos meus líderes e as pessoas que estavam na minha volta ali, eu aprendi que o casamento era eterno, não podia se desfazer. Então, chegou uma hora que acabou, mas eu não queria aceitar, demorou para eu aceitar. Então, onde eu quero chegar com o gatilho mental? Eu quero dizer que quando eu era casada, o meu marido ele era muito bom para mim. Ele era muito bom comigo, era a pessoa que tudo de melhor ele me dava. Tudo que era, esse relógio aqui é o mais bonito, esse é da Dora. Essa blusa aqui, se ele fosse numa loja, é a mascara mais bonita, essa é a da Dora. Então era assim que ele me tratava. Era tudo que fosse o melhor era para mim, né? Ele me dava. E eu fui aprendendo e fiquei esses anos todos casada com ele e sempre tendo dele toda essa atenção e todo esse cuidado. Então, ele gostava de música, de algumas músicas, e ele colocava aquelas músicas, quando ele ouvia aquelas músicas românticas, algumas românticas, e ele dizia para mim assim, essa música é para você. Então tinha alguns cantores, alguns músicos, né, tipo Roberto Carlos, Amado Batista e outros mais que eu nem lembro mais o nome. Eu até fiz questão de esquecer o nome, não me importa mais para mim. Mas o Roberto Carlos e o Amado Batista era assim, ele botava. Então tinha aquela música do Amado Batista que falava Princesa, que é o nome da música, se não me engano, é Princesa. Então ele botava aquela música e ele falava, essa música é para ti. E eu escutava a música A Princesa, né? A musa, a deusa da minha não sei o quê, não sei o quê. Então aquela coisa mais bonita do mundo assim eu escutava e eu fiquei anos ouvindo aquelas músicas, Roberto Carlos. Tanto que ele é tão fã do Roberto Carlos que quando ele fazia aniversário, ele ganhava CD com músicas selecionadas, exclusivas só para ele, né? Então assim, aquelas músicas que ele botava no carro e a gente saía e escutava. Enfim, resumindo, quando eu me separei, quando a gente separou, eu não podia ouvir essas músicas. Todas as vezes eu podia passar tempo, quando eu escutava a música do Amado Batista ou do Roberto Carlos, aquelas músicas disparavam em mim um gatilho. Por quê? Porque aquilo ali me deixou marcas, me deixou um trauma profundo, eu não aguentava ouvir. E uma vez eu passei tão mal, mas me deu um pânico assim, mal. Eu passei tão mal, mas tão mal, que eu começava a chorar, eu começava a tremer, eu começava a suar frio, e começava a tremer, eu ficava trêmula, chorava noite e dia. Então assim, quando eu escutava a música em algum lugar, ou na rua, ou no vizinho ali, eu ficava mal. E teve uma vez que eu fiquei tão mal, que alguém da minha casa teve que pedir para o vizinho baixar o som, porque eu não estava bem. Tá, essa foi a primeira vez. A segunda vez eu fui numa igreja e cheguei lá, tinha um casamento coletivo. E quando eu escutei a música, aquelas músicas, música nupcial, aquela música de entrada de casamento, do casamento, tudo, eu comecei a acontecer a mesma coisa, disparou o gatilho emocional. E eu comecei a chorar de novo, comecei a suar frio, comecei a passar mal, enfim. Tivemos que sair, eu e todas as pessoas que tinham ido comigo, tivemos que sair no meio do casamento coletivo, saímos de lá, fomos embora, porque não aguentei. Falei isso para minha terapeuta e ela me disse, Dora, isso aí é um gatilho emocional.
todas as vezes que você escutar aquelas músicas do Roberto Carlos, aquelas músicas do Amado Batista, todas as vezes que você vê uma noiva, todas as vezes que você vê um casamento, você vai passar por isso até que você cuide disso. Então, eu procurei a terapia e eu fiz a terapia e eu fui seguindo todas as instruções e hoje, 6 anos depois, eu estou completamente curada, transformada e foi um processo. O que acontece hoje é que as pessoas não querem passar por esse processo, elas querem, aconteceu isso comigo e amanhã eu já quero estar bem. Não é assim. Essa coisa da mágica, de estalar o dedo e dizer tô curada, isso não existe. Isso não existe. Tudo na vida é processo. Então, na identificação, você consegue cuidar, você consegue conviver com a situação nos momentos de vulnerabilidades. Vão acontecer? Vão, mas você está preparada para lidar com aquele momento, né? Uma das coisas também que é muito importante na hora de identificar e de lidar com esses problemas, na hora de lidar com o gatilho emocional, primeiro nomear, né, que eu já falei, nomear, depois encontrar a fonte, o que foi que causou, que foi isso que eu falei agora há pouco, que foi a separação, né? O que eu fiz? Eu nomeei, tá? Então, todas as vezes que eu ver uma música do Roberto Carlos, esse é o nome. Foi uma separação, foi do trauma que eu fiquei, né? Eu não podia ouvir as músicas do Amado Batista e nem do Roberto Carlos. Não eram todas, mas algumas, as que ele cantava, as que ele usava quando a gente estava junto, né? Depois, o que é compartilhar, procurar uma pessoa da sua confiança, uma pessoa da família ou uma amiga, uma pessoa de confiança e lhe ajudar na carregar esse fardo, porque é pesado, é doloroso, sabe? É muito doloroso, né? Então, aceitar, nomear e encontrar o motivo, encontrar a fonte, o que foi que aconteceu, né? Terceiro, encontrar alguém, procurar alguém de confiança, alguém da família, ou um terapeuta, ou um psicólogo, ou alguém mesmo da família que você tenha muita confiança e você conta, você se abre, porque assim, no momento que aconteceu comigo, eu estava com a minha filha, estava com o meu genro. Então, eles sabiam o que estava acontecendo comigo. Quando eu comecei a desabar no choro, quando eu comecei a passar mal, eles nem discutiram, eles não se perguntaram, não questionaram, vamos embora, vamos sair. Saímos numa boa, ninguém nunca falou no assunto e deu tudo certo. Imagina se eu tivesse com pessoas que não soubessem da minha situação, que não tivesse contato com a minha condição ali de doente mental, porque eu estava doente, né? Então, eu quero dizer para você o seguinte, seja paciente com você, seja gentil com você, aceite. Se for um trauma de uma separação de anos, se for uma perda de um familiar, se for um acidente que aconteceu, seja o que for, seja gentil com você, seja paciente, aceite, dê nome e procure. E tudo isso é só para você aprender a lidar. Mas você não exclui aí a procura por uma pessoa, um profissional, e que ele possa lhe tratar, lhe ajudar. E o que aconteceu comigo, né? E esse exemplo eu trouxe aqui porque eu achei ele bem propício, bem apropriado para esse vídeo aqui, para esse assunto, sabe? Então a gente vê pessoas aí
Que às vezes a gente não pode falar algo ou então dizer alguma coisa, a pessoa se irrita, a pessoa explode e a gente fica, ai, que fulano é muito grosso, que fulano é isso, mas não é, gente. Às vezes é a gente que provocou aquele gatilho, que fez com que aquele gatilho ali disparasse, foi alguma coisa que a pessoa viveu ali, só que não existe essa compreensão. Na teoria a gente fala muito assim, porque tal, mas na prática não existe. Existe as pessoas estouradas, pessoas, sabe, explodindo a todo instante. Então, seja gentil com você, seja paciente. Quando isso acontecer, pare, respira fundo e diga para você mesmo, eu preciso de ajuda, eu aceito ajuda, eu quero mudar os meus pensamentos, eu estou pensando o negativo de mim mesma, eu vou buscar, vou voltar os meus pensamentos para positividade, vou buscar Deus, vou me aproximar de Deus, porque Deus é que é o centro de tudo. Deus, Ele conhece a nossa mente, porque foi Ele que nos fez, então Ele conhece. Se eu não tivesse o meu maior abrigo, né? O meu maior abrigo assim, e o meu melhor amigo foi eu ter me abraçado com Jesus naquela época. Me abracei com Ele, porque eu já era da igreja, mas eu era da igreja, né? Eu frequentava uma igreja, mas eu vim mesmo ter intimidade com Deus e com Jesus, que daí Ele passou a ser o meu melhor amigo. Foi quando eu estava lá no fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, aí eu conheci Jesus de verdade. E eu abracei Ele, Ele me abraçou. E Ele, inclusive, me indicou, até a minha psicóloga é uma mulher de Deus, e ela me ajudou bastante, me dando muitos conselhos. Fora da consulta, ela me ajudava bastante também, como conselheira e tudo. Então, assim, eu deixo esse vídeo para você meditar, pensar bem, né? Esse é um assunto, ele é muito extenso, ele não se esgota aqui e talvez os meus próximos vídeos sejam ainda sobre esse assunto. Eu adoro falar sobre esse sistema de saúde mental, porque a minha força está na mente. Toda a minha força está na mente. Então, assim, eu fico muito grata porque você está assistindo o meu vídeo, ou vai assistir ainda. Esse aí é um vídeo feito de coração e com muito amor. É para você que precisa, assista esse vídeo, é para você que precisa fortalecer a sua mente, é para você que precisa se preparar e se proteger e se cuidar nos momentos de vulnerabilidade, na hora que disparar, porque todos nós temos gatilho. Todos nós temos, de uma forma ou de outra. Você pode escutar a música do amado Batista Roberto Carlos, para você não ser nada. Para mim foi um dia. Para mim já foi muito triste, foi muito dolorosa, muito doloroso aquele momento ali, escutar as músicas deles, mas eu adoro eles. Então, hoje eu escuto música e vejo casamento ali todo o tempo e nada mais acontece, porque minha saúde emocional foi restabelecida, porque eu procurei logo a tempo um profissional e me cuidei. Então, eu agradeço de coração você que vai assistir esse vídeo, que vai dar atenção, que vai compartilhar. Essa é a minha história. Essa é um pouco da minha história. Então, fica com Deus e gratidão.